Aqui estou de novo e feliz pela oportunidade de estar com você e lhe transmitir a palavra de Deus aqui no programa A Voz da Profecia. Toda semana temos esse encontro aqui, graças ao bom Deus. E, aliás, tem gente que eu tenho tido o privilégio de ter a companhia, na verdade é todo dia, sim, porque além do programa A Voz da Profecia, aqui na TV Novo Tempo, eu também tenho a alegria de apresentar o programa A Voz da Profecia na Rádio Novo Tempo. E, no caso, programa de rádio é diário. E, além disso, tem também o Este Dia com Deus, que são pequenas reflexões bíblicas diárias de 5 minutos, vídeos curtinhos, onde tenho o prazer de apresentar também a palavra de Deus. E aproveito e lhe digo, quanto ao Este Dia com Deus, se você quiser receber essas mensagens bíblicas diretamente no seu smartphone, no seu celular, é só você entrar nesse site, novotempo.com/Este Dia com Deus. Está vendo aí na sua tela? novotempo.com/Este Dia com Deus. Assim você se cadastra para que você possa receber diretamente da Novo Tempo, todos os dias, esses pequenos vídeos de reflexões bíblicas de aproximadamente 5 minutos. E assim, todo dia, eu tenho o prazer de estar na sua companhia. E antes de chamar o intervalo, eu quero apresentar algo especial para você, que é a revista Esperança. Você sabe, aqui na Novo Tempo, nós produzimos essas revistas com a intenção de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus para você. E eu tenho aqui nas minhas mãos essa linda edição da revista Esperança, Marcadas pela Fé. História de 8 mulheres inspiradoras da Bíblia. Hoje, o nosso tema da reflexão bíblica tem a ver com o fato de nós sermos, de acordo com a palavra de Deus, membros do corpo de Cristo. E quando a gente entende que somos realmente membros do corpo de Cristo, tudo ganha um sentido mais profundo. Cada pessoa importa, cada história contribui, cada vida toca outra. E é bonito perceber que desde os tempos bíblicos, Deus já usava mulheres para fortalecer essa unidade do seu povo. A revista Esperança, Marcadas pela Fé, mostra exatamente isso. A jornada de 8 mulheres da Bíblia, personagens que viveram a fé de forma tão verdadeira que até hoje ensinam para a gente o que significa caminhar juntas, apoiar umas às outras e deixar o Espírito Santo moldar nossa vida em comunidade. Em cada lição aqui, você encontra reflexões que ajudam a entender como a fé pessoal impacta a fé coletiva, como escolhas guiadas por Deus fortalecem não apenas você, mas todas as pessoas ao seu redor. Esse estudo inspira, encoraja e lembra que fazer parte do corpo de Cristo é viver em unidade, em acolhimento e em propósito. E o melhor, você recebe essa revista sem pagar nada, direto na sua casa. Peça que a gente lhe manda, o nosso WhatsApp está aí, número 12982444449. E tem também a opção de você ligar para a gente. O telefone 0, código da sua operadora, número 12 21 27 31 21. Você vai descobrir como essas mulheres bíblicas podem fortalecer sua caminhada e sua vida em comunidade hoje. Deus lhe abençoe. Peça a revista e a gente lhe manda gratuitamente. Hora do intervalo curtinho e eu já volto para nós pensarmos no tema bíblico escolhido para hoje. E eu creio de todo o meu coração que essa mensagem vai impactar a sua vida e fortalecer na sua caminhada cristã. Estamos juntos. Estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia e esse é o momento quando a gente procura na palavra de Deus uma mensagem que seja significativa, que seja relevante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento em nossa caminhada cristã. E a mensagem de hoje segue numa direção semelhante à nossa reflexão da semana passada.
No programa anterior, nós pensamos no significado bíblico de igreja. Como Deus vê a igreja. Como Deus vê o seu povo na terra. E se você não assistiu essa mensagem da semana passada, você pode procurar no NT Play ou no YouTube, tá bem? Dessa vez, hoje, nós vamos tratar do significado bíblico de ser membro da Igreja de Cristo na terra. Nós veremos que, assim como muita gente tem ideias equivocadas sobre a igreja, também há pensamentos e condutas que revelam incompreensão quanto ao privilégio de ser membro dessa comunidade de fé. Mas como nós sempre fazemos, nós oramos antes da leitura da Bíblia, antes do estudo da Bíblia. Então eu peço você agora que, sendo possível, ore a Deus comigo. Senhor Deus e Pai, humildemente nós te pedimos, ilumina, Senhor, nossa mente, nosso coração, para a compreensão correta da Tua Palavra, a fim de que todos sejamos motivados no caminho do Senhor, da forma adequada. Eu te peço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso texto bíblico inicial está na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 12, vou ler os versos 4 e 5, tá bem? Tem sua Bíblia aí? Eu sei que há pessoas que gostam de acompanhar sempre o estudo nesse momento aqui com a Bíblia aberta e tem gente que tem caneta na mão, papel na mão, marcando tudo, então vamos lá. Começando com Carta aos Romanos, capítulo 12, vou ler os versos 4 e 5. Está escrito assim: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Com essas palavras, o apóstolo Paulo, ele está introduzindo o tema dos dons espirituais, que são habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo aos membros da Igreja de Cristo. Seu objetivo inicial é ressaltar a unidade, que deve marcar os relacionamentos entre os membros, uma vez que todos estão unidos a Cristo. Veja que Paulo diz que, embora sejamos muitos, nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Observe um detalhe aqui que é importantíssimo em nossa reflexão hoje. Quando Paulo se refere a membro, aqui não é só no sentido comum, que é utilizado hoje com a ideia de participar de alguma agremiação, de ser filiado como membro de um clube, por exemplo. Sendo que esses afiliados, eles não tenham assim nenhum vínculo vital, nenhum vínculo forte entre eles. Não, nada disso. Para Paulo, ser membro da Igreja de Cristo é muito mais do que se unir a alguma agremiação com regras fixas, do tipo assim, viver de acordo com as normas de conduta da comunidade, assistir assiduamente às reuniões, fazer contribuições financeiras. Paulo fala de membros no sentido orgânico. Cristo é a cabeça do corpo e nós somos membros desse corpo. Observe que nesse caso, os membros, eles vivem ligados, relacionados entre si, como num corpo físico, sem que se possa considerar a existência de membros independentes. Imagine comigo algo muito estranho. Alguns membros de um determinado corpo unindo-se contra outros membros do mesmo corpo. Dá para imaginar isso? Repito. Alguns membros de um determinado corpo unindo-se contra outros membros do mesmo corpo. Você consegue imaginar isso? Talvez essa briga esteja ocorrendo porque uns se acham superiores devido às funções que desempenham e por isso eles se veem no direito de humilhar os outros, tentando destruí-los.
Consegue imaginar uma situação dessa? Na verdade, em um corpo físico, isso ocorre quando há um câncer. As células, elas se desorganizam, tornam-se independentes e agressivas, selvagens, destruindo umas às outras e provocando a morte do corpo. Se algo semelhante acontece na igreja, o corpo de Cristo, é sinal de que essa comunidade está doente e precisa urgentemente buscar a cura, unindo-se, conectando-se ao médico dos médicos. Também no contexto dos dons espirituais, escrevendo aos Coríntios, Paulo ressalta a unidade que deve existir entre os membros da Igreja de Cristo. E esse é um texto lindo e eu vou compartilhá-lo com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Você pode ler todo o capítulo, que é muito lindo, mas eu vou ler apenas alguns versos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, inicialmente o verso 12. Está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Repito, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. E agora versos 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui a gente vê um lindo chamado à unidade, cooperação, cuidado, empatia, solidariedade. Paulo diz: nós somos corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Oh, que privilégio! Num corpo saudável, os membros eles nunca estão em competição, lutas internas, rivalidade, disputa de posições. Pelo contrário, cada membro vive para o bem de todos e cada um procura desempenhar bem a sua função, seu propósito, porque ao mesmo tempo que são muitos, são um só corpo e existem para proteger e ajudar uns aos outros. Vivem uns pelos outros, todos em função do corpo. Essa é a visão bíblica quanto ao sentido de ser membro da Igreja de Cristo, membros do seu próprio corpo. Gente que vive completamente unida em cuidado mútuo, propósito e esperança. Interessante notar que Jesus, ele não se refere aos seus seguidores como membros, mas como discípulos. E você me dirá: pastor, então, os discípulos de Cristo não são membros de sua igreja? Sim, são membros. Mas veja, membros no sentido bíblico, mas não no pensamento comum. São membros porque estão unidos organicamente ao corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja. Nós somos parte uns dos outros, sob ou debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o maior erro da igreja é perder a sua conexão com o Senhor. Enquanto unida a Cristo, a igreja o representa na terra. Por meio dela, o mundo é iluminado. Todavia, desconectada de Cristo, a igreja perde a sua razão de existir. Em vez de bênção para o mundo, torna-se motivo para desviar pessoas da direção de Deus. Oh, isso é tão sério. É só a gente acompanhar a história da igreja cristã ao longo dos séculos. Quantas vezes a igreja de Deus se desviou dos caminhos do Senhor
E em vez de conduzir as pessoas para Deus, muitas vezes tornou-se um obstáculo, um impedimento para que as pessoas se aproximassem de Deus e de sua palavra. Por isso eu disse e insisto, enquanto a igreja está conectada a Cristo, ela é por Cristo usada para ser bênção para a humanidade, para aproximar as pessoas do próprio Deus. No entanto, quando a igreja de Deus se afasta do Senhor, está desconectada do Senhor e da sua palavra, então, em vez de ser bênção para a humanidade, torna-se maldição. Porque no lugar de levar pessoas para Deus, afasta ainda mais pessoas do Senhor. 2 seguidores de Jesus vêm à minha mente, e você os conhece. Judas Iscariotes e Simão Pedro, 2 discípulos de Cristo. Eu vejo Judas como um membro, no sentido comum, no sentido popular. Alguém que se filiou a determinado grupo. Por outro lado, Pedro não. Apesar de ser meio atrapalhado, Pedro era um sincero discípulo. Enquanto Pedro buscou um relacionamento, uma conexão com Jesus, Judas Iscariotes apegou-se à sua posição, sua função, seu cargo de tesoureiro do grupo. Pedro foi transformado e ele alcançou a salvação. Judas, porém, manteve-se com o coração endurecido e perdeu a salvação. Percebe a diferença entre Judas Iscariotes e Pedro? Judas, apenas um membro de igreja, filiou-se a uma determinada religião, a um determinado grupo, apegou-se à sua função, sua posição, seu cargo, enquanto Pedro, mesmo na sua simplicidade, muitas vezes cometendo alguns equívocos, Pedro conectou-se a Jesus. Pedro se tornou um verdadeiro discípulo, enquanto Judas não passou de um membro. E no final das contas, o membro se perdeu e o discípulo se salvou. Eu penso que vale destacar, nesse momento, que cargo, função, não salva ninguém. Às vezes, permita-me lhe dizer com carinho e com respeito, eu vejo alguns irmãos queridos aí nas mais diferentes denominações cristãs muito apegados a essa questão de cargo, de função na igreja. Cargo não salva ninguém. É nosso relacionamento pessoal com Cristo que nos transforma e nos salva. Eu quero aproveitar e fazer aqui colocar diferenças entre o que significa ser membro no sentido comum da palavra e ser discípulo de Jesus. Veja, o membro, ele vive para si mesmo. Ele é egoísta, quer a bênção. Por outro lado, o discípulo, ele vive para a glória de Deus, é altruísta, compartilha as bênçãos, vive para servir e abençoar aos semelhantes. Normalmente, aquele que é apenas membro de igreja, assim, repito, não no sentido bíblico, mas no sentido comum, alguém que se filiou a um determinado grupo, a uma determinada comunidade. Aquele que é membro, assim, nesse sentido, ele não aceita qualquer função, ele quer cargo de destaque, quer visibilidade. Por outro lado, quem é discípulo de Cristo tem um coração de servo, de serva, quer servir, quer contribuir, não se preocupa com os holofotes. Você compreende? Aquele que é apenas membro se vê e vê os outros com visão distorcida, porque ele enxerga os demais membros da sua comunidade como concorrentes, rivais, e ele quer superá-los. Por outro lado, quando você é um verdadeiro discípulo de Cristo, um membro vivo do corpo de Cristo, você enxerga a vida com os olhos de Deus. Somos todos indignos e ao mesmo tempo amados. Os verdadeiros discípulos de Cristo vê os outros, membros de sua comunidade, os outros discípulos, como seus companheiros. Sente empatia e quer ajudar, quer erguer. Alguém disse: a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Isso é uma declaração triste, não é? Repito, a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Isso
quando são apenas membros e não discípulos. Porque quando a igreja é formada por membros vivos do corpo de Cristo, por genuínos discípulos, a gente não deixa os feridos para trás. Pelo contrário, os verdadeiros discípulos, eles erguem aqueles que por alguma razão caíram. Outro ponto, quando alguém é apenas membro de uma comunidade religiosa, acaba olhando muito para os outros e se compara. Vê alguns como inferiores e outros como superiores e muitas vezes desiste e se desanima. Quando você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você olha para Cristo. Você segue o exemplo de Cristo e, a despeito das dificuldades, você prossegue para frente. Aquele que vive apenas como um membro, normalmente vive criticando a própria igreja. Chamam isso de fogo amigo, que de amigo não tem nada, não é? É alguém que se declara cristão, uma pessoa que se declara cristã, mas fala de forma leviana, inconsequente e precipitada da própria igreja cristã. Esse de cristão, permita-me a franqueza, não tem nada, além do nome. É o tipo de gente que diz amar a família, mas sai falando mal da família para todo mundo. Por outro lado, quando você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você evita comentários negativos. Você fala sempre para unir, para edificar, para abençoar a igreja de Deus. Aquele que é apenas discípulo, ou melhor, aquele que é apenas membro de uma comunidade religiosa, normalmente ele entra na igreja só por causa de alguém, uma amizade, um bom exemplo, mas certamente sairá da igreja por causa de alguém, por um mau exemplo, por uma inimizade. Por outro lado, quando você é discípulo de Cristo, você entra na igreja por amor a Cristo e permanece olhando para Cristo. E de Cristo ou com Cristo você nunca se decepciona. Pelo contrário, você permanece. Ainda que você tenha decepções com pessoas, porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas, mas o seu foco está centrado em Cristo. E Jesus jamais nos decepciona. Aquele que é apenas membro de igreja vai à igreja. Mas o que é discípulo de Cristo é a própria igreja viva. Aquele que é apenas membro de uma comunidade religiosa, ele adora a Deus no templo, fim de semana. Aquele que é verdadeiro discípulo de Cristo adora a Deus em todo lugar e em todo tempo. Por falar nisso, eu costumo dizer que o mais triste não é ver bancos vazios nos cultos do meio de semana, na igreja, no templo. O mais triste é ver bancos cheios de pessoas vazias nos cultos de final de semana, na igreja. Isso porque muita gente passa a semana desconectada de Cristo. Na verdade, quem não cultua a Deus em casa durante a semana tem dificuldade de encontrá-lo no culto ao reunir-se com a igreja no final de semana. Outro aspecto, quem é apenas membro de igreja é bem assumido como cristão, quando na companhia de cristãos, mas com os de fora, nega o cristianismo. Só os crentes sabem que ele é crente. Os de fora nem imaginam. Mas quando você é discípulo de Cristo, você assume Jesus em todo lugar. Todos sabem da sua fé, dos seus valores e dos seus princípios. O que é apenas membro de igreja, na companhia da igreja, ele fala, veste-se, comporta-se como um bom cristão, mas em casa muitas vezes é perverso e na rua é pervertido. Por outro lado, quando você é um discípulo de Cristo, você pratica o genuíno cristianismo em todo lugar. Suas palavras e seu exemplo inspiram. O que apenas membro de igreja foi convencido da doutrina e decidiu filiar-se à igreja. Mas o discípulo de Cristo, ele é convertido pelo Espírito Santo e decidiu seguir a Cristo. Algumas diferenças aí para a gente ter um entendimento
do que significa ser apenas membro de igreja, no sentido de estar filiado a uma denominação cristã, e ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Como eu disse, todo verdadeiro discípulo de Cristo é membro da Igreja de Cristo, mas é membro não no sentido de estar filiado a um determinado grupo, mas é membro no sentido orgânico, porque está ligado a Cristo, que é a cabeça da igreja, e nós somos membros do corpo vivo de Cristo. Que honra tremenda é essa que Deus concede a você e a mim. Obviamente que o desejo de Deus é que todos os que professam crer nele e amá-lo sejam seus verdadeiros seguidores, seus verdadeiros discípulos, membros vivos do seu corpo e não meramente pessoas que se declaram cristãs porque se filiaram a alguma denominação cristã. Interessante que nós temos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, uma situação interessante onde alguém é chamado por Cristo e a deixar de ser apenas um membro obediente às regras de sua comunidade para ser um membro vivo, conectado à cabeça e ao corpo, um discípulo cheio de amor genuíno e altruísta a Deus e aos seus semelhantes. Eu estou me referindo ao texto que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Isso, a partir do verso 17. É a história do moço rico que perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para entrar no céu, para alcançar a vida eterna. Marcos capítulo 10, isso, a partir do verso 17, está escrito que Jesus estava andando por uma determinada estrada quando um homem se ajoelhou diante dele e disse assim: bom mestre, o que eu poderei fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim: você conhece os mandamentos. E aí Jesus menciona alguns mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. E aí então está escrito que o moço respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E então Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Está escrito: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Você percebe aqui? Esse moço era um membro que fazia, ou pelo menos procurava fazer, tudo certinho. E ele queria saber se era preciso fazer mais. Ele estava ligado à sua igreja, à sua religião, à sua comunidade. Ele foi desafiado por Jesus a sair da sua zona de conforto e tornar-se um verdadeiro discípulo. Mas o moço disse não. E por que ele disse não? Está escrito que ele disse não porque ele era dono de muitas propriedades, ou seja, ele estava apegado às suas coisas e ele não queria abrir mão delas. Ele preferiu rejeitar o convite de Jesus a abrir mão das suas posses. Fazia tudo certinho, estava seguindo as regras da sua comunidade, estava conectado com a sua comunidade e as regras da comunidade, mas estava desconectado de Deus. O coração dele estava preso às suas riquezas, às suas propriedades. Não tem problema nenhum em ser rico, em ter muitas coisas. Claro que não tem problema, desde que você não permita que as coisas lhe tenham, que as coisas lhe possuam. O problema não é ter dinheiro, o problema é deixar que o dinheiro nos tenha, não é que o dinheiro nos domine. Esse moço, como eu disse, estava fazendo tudo certinho, ou pelo menos tentando fazer tudo certinho, mas o coração dele não estava conectado ao Senhor, não estava verdadeiramente conectado a Deus. E aqui está um ponto extremamente importante em nossa caminhada cristã.
Não basta procurar fazer as coisas certas. Não basta estar ligado à nossa comunidade religiosa. Isso é importante, lógico que isso tem valor, mas acima de tudo, você e eu nós precisamos estar conectados a Cristo. Você só se torna um membro vivo do corpo de Cristo quando você está conectado à cabeça, que é Jesus. É possível fazer parte da igreja apenas como membro, como alguém que se filiou a uma comunidade religiosa, mas ainda assim está desconectado de Cristo. Aí a igreja, por mais importante que seja, não vai conseguir realizar o que Deus quer realizar em nós, quer nos dar a salvação, quer nos dar a vida eterna, porque a salvação não está na igreja, a salvação está em Jesus e unicamente nele. Outro dia, eu ouvi o testemunho de um pastor que foi visitar um membro da sua igreja, recém-convertido. Essa é uma história real. Esse senhor estava há cerca de 6 meses apenas na comunhão da igreja. Ele havia se encontrado com Cristo, sido impactado pelo poder do Evangelho e agora estava ali, envolvido na sua comunidade, na sua igreja. Seu João, um homem pobre e semi-analfabeto. O pastor foi visitá-lo. Eu achei interessante o pastor contar essa história. Ele disse que, chegando à casa do seu João, uma casa extremamente simples, ele, como todo pastor normalmente faz, ele orou com o seu João, né, e com a sua família. Eles leram a Bíblia e ele apresentou um texto bíblico, fez uma explicação, uma aplicação da palavra de Deus para aquela família. Eles cantaram alguns louvores, oraram juntos. E quando já estava chegando o finalzinho da visita, o pastor disse: ok, seu João, ou irmão João, disse o pastor, a gente então se vê no culto à noite, lá na igreja. E a resposta do seu João foi: perdão, pastor, mas eu não vou. E o pastor disse: mas como? Você não vai à igreja hoje? Não poderá ir? E o seu João disse: pastor, é que eu estou sem sapato. Eu fico com vergonha. O chinelo que eu tinha não dá mais para usar. Está muito estragado já. E nessa hora o pastor ficou extremamente triste. Ele pensou assim: mas como? Um membro da minha igreja, que não tem sequer um sapato para ir ao culto. E o pastor ficou tão impressionado com aquilo e com a sinceridade do irmão, que ele tirou o tênis que estava usando e deu para o seu João, que não queria receber, mas o pastor insistiu, e tirou o tênis e de fato colocou e deu para o seu João usar. E nesse momento em que eles estavam ali, dentro desse tema, desse assunto, e o pastor com o coração assim bem tocado, o pastor resolveu fazer uma pergunta para o irmão João e disse assim: irmão João, me diga uma coisa, o senhor é feliz? O senhor é feliz? E nessa hora, o seu João revelou-se um verdadeiro discípulo de Jesus e não apenas um membro de igreja. Ele levantou os olhos e disse assim para o pastor: pastor, eu nunca comi uma pizza, mas eu já comi o pão da vida. Eu não posso beber um refrigerante, mas eu bebo a água da vida. Eu nunca pisei, disse o seu João, num shopping, num lugar bacana, mas eu já entrei no Santo dos Santos. Eu nunca calcei um sapato bom, nunca usei uma roupa boa, de marca, mas as minhas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. E ele disse mais: a gente, pastor, não tem quase nada nessa casa, mas Jesus mora aqui com a gente. E desde que nós aceitamos Jesus, nossa casa é a casa mais feliz do mundo, porque Jesus transformou a nossa vida, pastor. O pastor entendeu que não se tratava de um simples membro de igreja, porém de um membro vivo do corpo de Cristo, um discípulo de Jesus. É assim mesmo. Muitas vezes nós subestimamos as pessoas por serem simples, por terem pouco desenvolvimento acadêmico, por terem poucas coisas, por serem pobres. Muitas vezes nós subestimamos e diminuímos as pessoas por conta disso.
mas isso é uma demonstração de ignorância e insensibilidade. Eu costumo dizer, não despreze as pessoas simples, porque elas podem ter muito mais a oferecer do que o seu preconceito lhe permita perceber. O seu João, um homem simples, mas não apenas um membro de igreja, um verdadeiro discípulo de Cristo, impactado pelo poder do Evangelho e totalmente conectado com aquele que é a cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Independentemente da sua condição econômica, financeira, do seu nível acadêmico, cultural, intelectual, independentemente de tudo, que você e eu, nós todos, sejamos membros vivos do corpo de Cristo, que nós estejamos conectados a Cristo, que é a cabeça da igreja, e assim nós estaremos conectados uns aos outros. Em vez de olhar as pessoas que fazem parte da nossa comunidade religiosa como concorrentes, rivais, nós vamos vê-los como companheiros, como nossos verdadeiros irmãos em Cristo, independentemente da condição deles. E mais do que isso, quando estamos conectados a Cristo e uns aos outros, nós também nos conectamos com os de fora da igreja, porque nós não olhamos as pessoas que estão fora da igreja com olhar de preconceito e desprezo, pelo contrário, nós olhamos para elas com carinho e com respeito, sabendo que todos são filhinhos e filhinhas de Deus, amados pelo Senhor e que são chamados pelo Senhor para que também façam parte do seu corpo, da sua igreja, sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Deus lhe abençoe, Deus abençoe sua casa, que assim como a casa do seu João, a sua casa seja abençoada pela presença de Cristo. E mesmo que talvez aí eu esteja falando agora para pessoas pobres, que têm poucos recursos, mesmo que talvez aí na sua casa vocês não tenham tudo o que vocês precisam e que gostariam de ter, mas que Jesus seja real na sua vida, na vida de sua família, porque assim, quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada, mesmo tendo tudo. Deus abençoe você. Viva o privilégio de ser membro vivo do corpo de Cristo na terra. Mas não se esqueça, não basta ser filiado a uma denominação cristã. É preciso ser discípulo de Jesus. O filiar-se à comunidade cristã deve ser consequência de seguir a Cristo, porque o objetivo é Cristo. O propósito é Cristo, a salvação está em Cristo. Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos orar juntos? Pense em Deus agora comigo. Pai querido, pelo privilégio, Senhor, de participarmos da Tua igreja, de sermos membros vivos do Teu corpo, nós Te glorificamos e Te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Pai, a permanecermos em Ti, para que assim também permaneçamos na Tua igreja, e possamos nos ajudar mutuamente e juntos nós alcançarmos novas pessoas para o Teu reino, para o Teu caminho, Senhor. Eu oro por todos que estão orando comigo agora, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, estamos juntos, conectados a Cristo e uns aos outros. E não se esqueça, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau.